primeiramente, boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada, Rigo, por nos conceder essa entrevista, bater esse papo com a gente. Boa noite, Arthur. É uma honra dividir contigo também aqui o palco. E eu vou começar te perguntando, Arrigo, por que resgatar o Clara Crocodilo 35 anos depois? Como é que foi o processo de recriação desse álbum? Essa recriação que tu vai nos mostrar amanhã, né, no teu show. Olha, não foi nada intencional, isso é um acaso. Eu estava fazendo um show em São Paulo, cantando as canções do Hermelino Neder, Neuróticas Histéricas, uma banda feminina, em 2013. Aí entra em contato comigo a Isabel Carlevaro, Carvelano, do Chile, de Santiago. Eles organizam um festival de música de vanguarda lá, o Vang Festival. E aí entrou em contato e falou: olha, a gente vai fazer aqui em outubro, gostaríamos que você participasse e tal. Eu falei: olha, eu tenho vários trabalhos, o que você quer? Eu posso fazer um trabalho, tenho um trabalho de piano, eu e a Vânia Bastos cantando, tenho um trabalho, estou fazendo, interpretando Lupicínio Rodrigues, estou fazendo outro trabalho interpretando Hermelino Neder, tenho um trabalho com as músicas do Clara Crocodilo, que eu posso fazer com 2 pianos, ou posso fazer com uma banda. Ela queria o Clara Crocodilo. Aí eu, tá bom, então eu vou. Aí eu falei para as meninas, eu vi que as meninas tocavam bem, né? Que estavam tocando bem legal com Neuróticas Histéricas. Eu falei: vocês não querem fazer vai dar trabalho, vai ter que ensaiar bastante, mas vocês estão a fim de fazer o festival no Chile? E elas responderam: querem sim! Querem sim! Aí 3 delas, porque também eu estava pensando em fazer uma coisa meio instrumental, sabe? Eu não queria fazer um negócio só com música cantada, principalmente para o exterior. A gente sempre encontra um problema com quem não entende português. Então eu queria... A Maria Beraldo Bastos, a clarinetista, canta bem legal. E toca clarineta muito bem. Então eu falei: Beraldo, você não conhece alguém que toque e cante também, né? Aí a Beraldo falou da Joana Queiroz, que toca sax tenor, toca clarone super bem, e canta muito bem. Aí eu falei: bom, vou montar um trabalho nessa direção, assim, e levar para lá. E chamei o Paulo Braga e o Mário Manga, chamei os velhos, né? Então são os crocodilos. Eu mais 2 crocodilos e as 4 claras. Né? Bom, a gente ensaiou para apresentar no Chile, todo mundo entusiasmado que ia tocar no Chile, Santiago, vinho, né? Aquele negócio. Aí fomos para lá, fizemos, foi muito legal o show. Foi com o grupo Fulano. Você conhece Fulano? É um grupo chileno muito legal. Eles abriram o show, a gente fez depois. Aí voltamos, começamos a fazer em São Paulo. Aí começou a causar uma certa comoção. Aí fomos fazer uma temporada no Rio. Aí no Rio tivemos que fazer um monte de sessão extra, sabe? Então aí a minha amiga lá de Paris, a Isabel, que tinha acabado de criar um selo, ficou entusiasmada, viu o Buchicho e falou: olha, você não quer lançar isso no meu selo? Eu falei: claro que quero, né? Aí ela falou: quanto custa para gravar? Eu vi o estúdio, orcei por uma semana um estúdio e tal. Ela mandou o dinheiro, a gente gravou e foi lançado lá. Quer dizer, não foi planejado, eu vou fazer, sabe? Realmente não foi. Eu não estava, sim, estava fazendo para ter você tem um show, né? Eu tinha um show já com as meninas, fazendo Neuróticas Histéricas, já ampliava um pouco ele para fazer isso aí, mas não tinha uma... Agora, a repercussão foi forte. Deve ter... E foi mais fácil gravar dessa vez? Porque eu me lembro sempre de uma entrevista do Tavinho Fialho, que é o baixista original do Clara Crocodilo, né? Ele dizendo que ele foi lá na tua casa pegar as partes, ele chegou em casa, olhou as partituras todas e te ligou e disse: não vai dar. E aí tu disse: não, vai dar sim e tal. Porque tem um tipo de preparação técnica hoje que é mais comum, né? Assim, na gurizada. Não. Também isso, as pessoas têm escola, né? Hoje tem muita escola de música, ótimos professores. E também a música já é conhecida. Naquela época, as músicas nunca haviam sido ouvidas, né? Então,
as pessoas que tocaram primeiro, era um negócio virgem, totalmente. E não tinha programa de edição de partitura para tu escrever, dar o play e as pessoas ouvirem como é que é a Ouvir, música, né? Como a gente faz. Não tinha nada disso. Então, agora, o que acontece é o seguinte, eu regravei o Clara em 99, numa versão sinfônica. Quer dizer, já tem 2 versões. Daí fiz uma outra versão com a orquestra à base de sopros, lá em Curitiba. Então você tem muita referência. As meninas têm escola. São meninas que têm escola, né? A Beraldo fez a Unicamp, a Joana trabalhou no grupo do Itiberê, que é uma grande escola, né? Enfim, quer dizer, foi mais fácil. O Paulo Braga já conhecia tudo, o Manga já conhecia tudo, né? Mas eu conheço todos esses arranjos, todas essas versões. Essa é a mais diferente, né? É a que tu mais reescreveu coisa, né? Essa eu reescrevi tudo, reescrevi muito mesmo, Eu mudei, dá pra perceber, né? Dá, super, super. Porque as outras parecem mais uma coisa de instrumentação e essa não, é de estrutura mesmo, né? É uma suíte, né? Que tu fez em cima do negócio. Fiz um pouco com essa forma aí, pensando nisso. E falando em ficar mais fácil ou mais difícil, ao longo desses 35 anos depois do Clara, foi ficando mais fácil ou mais difícil ser irreverente? Ser irreverente? Bom, irreverente não é uma coisa que é mais fácil ou mais difícil. Ou você é ou você não é. Né? E isso depende muito do seu estado de espírito. Claro que você pode treinar para isso, né? Também, mas também você pode ter auxílios químicos. Funciona. Tinha, sobre essa coisa da irreverência, tem uma imagem que eu sugiro a todo mundo que veja, é muito fácil de ver no YouTube, que é a imagem, é o Festival da Tupi de 79, né? Que é Sabor de Veneno. Isso. Que daí tem os 2 apresentadores super formais apresentando a música e tal, e aí entra a banda e eles fazem o Sabor de Veneno, e aí a coisa como pergunta, sabor de quê? Sabor de quê? E o público responde, de merda, porque ninguém estava gostando. Mas aquilo, sabe que eu já chorei algumas vezes vendo aquilo, porque tem essa coisa da irreverência e da audácia em peitar o estabelecido, que é um negócio, e uma juventude, né? Todo mundo tão novo, tão jovem, que é um negócio que enfim, qualquer pessoa, é uma emoção como a de ver os Mutantes, assim, né? Ou ver qualquer gente que deu de cara na parede, né? Muito jovem e tal. Agora, eu vi recentemente, também sugiro a todos que vejam, e revi muitas vezes depois, a última entrevista da Elis Regina, que foi pouco antes dela morrer, onde ela fala bastante do Arrigo, fala do Itamar e tal. É uma entrevista para o programa, não chama Roda Viva, é um programa Jogo da Verdade. Jogo da Verdade da TV Cultura. E ela fala um negócio ali que eu queria falar contigo, que é muito legal. Ela fala, bom, ela estava pirada, né? Estava adorando o Itamar, o Arrigo e tal. Outros músicos daquela mesma turma também fizeram essa ponte, talvez o Bocato, sei lá. E aí perguntam para ela se ela não quer gravar essa geração nova que estava pintando, né? Daí ela diz que não, porque seria muito legal ela, diva da MPB, careta entre aspas, dar o seu selo sobre essa geração, mas que isso não seria bom para eles. Isso seria matar essa irreverência, essa rebeldia que eles podiam ter. Eles tinham que ser cantados por essa geração que vinha junto com eles, assim. Não dar esse selo de ok, isso está certo, não sei o quê, porque isso talvez mataria o negócio. O Caetano era mais próximo, né? Gravou contigo a trilha do Janete, te citou em várias coisas e tal. O Jobim também, né? Pirou no Claro Crocodilo e tal. Não. O Jobim, ele... Foi nas canções. Eu mostrei para ele o Clara. Eu fui numa reunião na casa dele com o pessoal do Céu da Boca. E o Paulinho Pauleira, né? E aí a gente começou a conversar, o Tom Jobim entrou na casa, né? Ele estava fora. Ele chegou, ele entrou, eu me senti mal, assim, falei, o que eu estou fazendo aqui? A casa do Tom Jobim, pelo amor de Deus, eu queria sumir. Eu tinha uns 31 por aí.
queria sumir, né? Daí ele começou a mostrar pro Paulinho, para Maúcha, acho, Maúcha Adnet, e para mais alguém que estava lá. Ele começou a mostrar o Borzeguim, tinha acabado de fazer o Borzeguim. Ele começou a tocar no piano Borzeguim e falar, olha, isso aqui podia fazer só com piano e percussão, não sei o quê. Aí a gente começou a conversar e eu falei, o Bartók tem uma música para piano e percussão, né? Aí ele falou, você conhece o Bartók? Eu falei, conheço, né? Ele falou assim, você sabe que eu desisti de fazer música erudita quando eu vi o apartamento onde ele morreu em Nova York? Aí eu falei, falou assim, aí eu perdi a vontade de fazer música erudita, que um músico daqueles, acabar naquele apartamento, ele estava chocado, né? Daí eu pedi para mostrar para ele, o Paulinho, o filho dele, me apresentou, né? Eu pedi para mostrar umas músicas, mostrei umas músicas do Clara, e ele falava, sim, isso é diferente, né? Isso é diferente. Daí eu falei, aqui tem trabalhei com série dodecafônica. Série, o Klaus Ogerman fala muito disso. O Klaus Ogerman disse que é o futuro da música. Daí eu mostrei para ele o Londrina, né? Aí o disquinho compacto. Aí quando ele viu o Londrina, aí ele parou. Aí ele parou, terminou a música, ele falou assim, posso ouvir de novo? O maior elogio que eu recebi até hoje. Nossa. Claro, mestre. Aí ele ouviu de novo, né? Daí ele falou assim, posso ficar com esse disquinho? Eu trouxe para o senhor. Aí pedi um autógrafo para ele, né? Enfim, aí eu soube que ele mostrou para o Chico, para o Edu Lobo, para o João Gilberto, ele mostrou para todo mundo Londrina, né? Fez uma hora, é um cara que curtia mesmo. E o que eu queria concluir do negócio é, tu acha que se essa geração, eles tivessem abraçado vocês nesse sentido que a Elis não quis fazer, as coisas teriam acontecido de uma forma diferente? Olha, vou te contar o que aconteceu na verdade com a Elis. Eu conheci a Elis na época do Sabor de Veneno da Tupi. Ela ficou muito impressionada e pediu para me conhecer. O Bocato mostrou as gravações do Diversões Eletrônicas do Infortúnio. Eu fui lá no teatro, ela estava ensaiando, conversei com ela falou, pô, que legal isso que você está fazendo, eu queria fazer uma coisa assim, não queria fazer como eu fiz com o Hermeto lá em Montreux, ela estava puta com o negócio de Montreux lá. E eu falei, pô, não sei o que. Enfim, algum tempo depois saiu uma entrevista num jornal chamado Canja. E nesse jornal, nessa entrevista minha, sai que eu estou dizendo que a Elis vai gravar uma música minha. E eu não disse isso, eu disse que ela tinha certeza, mas saiu dessa maneira. Aí eu escrevi um bilhete para a Elis, dizendo para ela que eu não queria que ela gravasse uma música minha, sabe? E gerou esse negócio, você está entendendo? Mas não era que eu queria que ela gravasse uma música minha, eu queria dizer para ela o seguinte, eu não falei isso para o jornal. Tudo culpa dos jornalistas. Eu não falei isso pro jornal, sabe? Escrevi um bilhete, ficou essa confusão, entendeu? Porque naquela época o jornalismo fazia isso, hoje não faz mais, né? Vocês veem como mudou, né? Como o negócio mudou. Mas foi isso, sabe? Por isso que ela fala aquilo. Que ela não quer, porque eu devo ter dito no meu bilhete que, não, eu quero que a gente faça, que a gente não sei o que, sabe? Porque ela me procurou e depois ela me pediu uma música. Antes dela morrer, eu ia entrar uma música minha no disco. No disco que ela ia fazer. Que ela ia fazer. Que ela ia gravar o Sonora Garoa Sonora também. Garoa do Paçoca. Quem estava produzindo era o Ronaldo Bastos, né? Uhum. Então, o que aconteceu foi isso, e ninguém sabe disso. Uhum. O Júlio Maria, que escreveu o livro, lá que eu conversei com ele, eu não contei isso para ele. Contei só depois que o livro saiu. Uhum. Porque até hoje eu fico meio constrangido com essa situação. Porque, pô... Imagina, sabe? Aí eu coloquei ela numa situação difícil também, né? De alguma forma. Falando um pouquinho ainda sobre caretice, sobre gerações, vou aproveitar o gancho. Vou te perguntar, Rigo, tu tem o teu trabalho calcado na crítica, na ironia, no humor, né? Nesse estranhamento.
Como é que tu percebe o atual momento do Brasil? Tu acha que a gente está ficando muito politicamente correto, muito careta? É. Olha, eu não sei, viu? Eu não sei te dizer se a gente está ficando muito politicamente correto. Tu acha que teu trabalho seria recebido de uma forma diferente agora, melhor ou pior do que em 1980? Eu acho que seria recebido melhor. Com certeza. Mas eu não sei que tipo de repercussão ele teria. Se ele teria a mesma repercussão, porque ele foi mal recebido, mas teve muita repercussão, né? Ele repercutiu demais. Hoje em dia, eu não sei se seria mais uma coisa. Sabe? Seria bem recebido, mas seria mais uma coisa, né? Agora, eu sinto que o que acontece com a gente é que nós somos uma sociedade de consumo, né? Isso é cada vez mais muito evidente. É um triunfo. A gente vive um triunfo da sociedade de consumo, né? Então, quer dizer, a própria ideia de caretice já foi absorvida, a ideia de não caretice já foi absorvida, tudo foi absorvido, né? Está tudo... tem uma tendência meio de transformar tudo em mercadoria, eu acho, sabe? Mercadoria, entre aspas, mercadoria com valor ou mercadoria interior, né? Uma coisa externa ou interna. Eu acho que tem a própria coisa que hoje eu vejo muito dessa geração, que tem menos de 30 anos, que é, inclusive, o não dar tanta bola assim para a coisa vira um valor agregado, né? Assim, eu estou fazendo música, mas eu sou igual a vocês da plateia, né? Nem tem palco e plateia, eu estou aqui meio que fazendo sem querer, estou aqui meio que compondo sem querer, meio que cantando sem querer. Né, tem uma nonchalância assim que ela vem como valor agregado e que isso também se transforma numa mercadoria, né? Sim, com certeza, uma moeda de troca. São vamos dizer assim, maneiras de de ganhar, né? Quer dizer, você está dando alguma coisa para ganhar alguma coisa em troca, para ganhar uma afeição, enfim, né? Um like. Um like. Um curtir. Agora, uma outra coisa que eu queria também, falando nessa geração, acontece, eu não sei se tu que é a própria personagem disso nota, mas para quem olha de fora parece, porque a minha geração é a geração imediatamente depois da tua, né? Eu comecei a fazer música em 80 e poucos. E na minha geração, de uma certa forma, todo mundo que fez música, ninguém passou incólume ao Clara, às próprias Custas S.A., os primeiros discos do Rumo, né? Foram coisas que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, talvez não no Rio de Janeiro, mas no Rio Grande do Sul, em vários outros lugares do Brasil, bateu de uma forma que ninguém ficou incólume, né? Ninguém deixou de escutar aquilo. Sim. Daí teve uma geração seguinte que não tomou conhecimento daquilo, né? Que foram um bom tempo, uns bons 15 anos. Sim. Disso. E agora essa gurizada que tem menos de 30, eles são todos filhos, né, do Rumo, teus, do Itamar, muito em São Paulo, né? Tem um monte desses grupos. Alguns com isso mais bem resolvido, outros meio que colando mesmo, né? Principalmente no Tati. E isso de uma certa forma fez com que, pelo menos tu voltasse a tocar muito mais do que estava tocando 15 anos atrás, né? Tu sente que tem esse interesse, que voltou forte? Não, tem interesse, voltou forte, mas eu meio também que em 2000, mais ou menos, 99, 2000, antes um pouco, eu meio comecei a me afastar, comecei a trabalhar mais na área de música erudita, né? Em 2001 eu fiz aquele Homem dos Crocodilos, né? Aí, em 2002 fiz uma ópera sobre a Semana de 22, né? 22 antes e depois, com o Tim Rescala, Guto Lacastro. Depois, em 2003, eu fiz a missa do Itamar. Não, a missa do Bispo do Rosário.
Aí, em 2004, fiz a Missa do Itamar. Em 2005, fiz a outra ópera, o Santos Dumont, Até que se apagam as luzes luminosas. Aí, eu fiz um trabalho para um grupo de percussão portuguesa, um trabalho grande, um programa inteiro. Fiquei mais nessa área, entendeu? E, eventualmente, eu fazia algumas coisas, mas não militava. Né? Eu voltei a militar com o Lupicínio Rodrigues, fazendo o Caixa de Ódio. Aí eu voltei a fazer uma militância, quer dizer, fazer show mesmo, quase toda semana, tá fazendo show, né? Aí eu comecei a me aproximar da música popular de novo, né? E de uma geração nova. E de uma geração nova, né? Que aí eu comecei a perceber também que essa geração nova, que tem a internet, estava pedindo isso. Eles viam na internet, viam aquelas coisas, e você fica sabendo que as pessoas viram, que se interessam, que gostam, né? E tu acredita, porque na época, eu não sei quem leu aqui, mas tem uma célebre entrevista do Caetano do final dos anos 60 para o Augusto de Campos, em que ele fala no negócio da linha evolutiva da MPB, né? Que ele fala que aquela velha, o Guto está aqui, né? Que é da literatura e da música também, mas assim, aquela velha obsessão vanguardista, né? Que desde o romantismo existe, de uma coisa, né? De uma linha evolutiva que sempre propondo coisas que não foram propostas antes. O Caetano começou isso. Aí eu me lembro, o Caetano colocou isso chegando até o João Gilberto, né, e preparando para a Tropicália, que ainda não tinha saído naquele momento da entrevista, né. E aí eu me lembro de umas entrevistas tuas também, eu acho, numa revista que eu não me lembro o nome, uma revista cor-de-rosa, grande, editada por uma universidade. Dá uma longa entrevista em que tu fala bastante isso, devia ser 81, 82. E fala da linha evolutiva do negócio. Para Cristina, né? Isso, Fonseca, né? Isso. E não te autocitando, mas falando que o que te chamava a atenção na Tropicália é que a Tropicália tinha levado adiante muitos procedimentos extremos, principalmente na área de arranjo, graças ao Duprá, e na área de texto, mas que as músicas em si, elas eram até, de uma certa forma, mais simples do que as músicas da Bossa Nova, né? As músicas eram mais ligadas ao iê, exato. Né? A uma coisa mais simples mesmo, né? Sim. E aí, pra gente que era da geração seguinte, era muito claro, muito óbvio que o passo à frente dessa linha evolutiva estava acontecendo ali, quando a gente tinha 14, 15 anos, 13, com essa turma lá, basicamente com o Rumo, com o Itamar e com o Arrigo, mas também muito com o Premier tirando o break, que a parte musical era muito, muito inventiva e tal. E toda aquela geração, né? Os discos da Eliette, da TT, tudo, né? Tinha um negócio que estava levando aquilo adiante. E depois? Tu ainda acredita nisso? Tu ainda acredita na coisa da linha evolutiva? E tu acha que parou ali? O que tu acha que aconteceu? É engraçado, né? Esse pensamento é um pensamento bem ocidental, né? Bem ocidental e romântico, né? De achar que existe... Quer dizer, de fato, na música erudita, existiu essa vamos dizer... evolução, entre aspas, né? Não é evolução, conquistas. Os caras vão fazendo conquistas, né? Vão conquistando território dentro do universo musical, né? E chegar, quer dizer, chegou num ponto em que a música erudita entrou em crise de comunicação, de comunicabilidade, porque ela deixou de ter a função de se comunicar com a sociedade, né? Ficou um negócio muito na Torre de Marfim, né? E agora a música erudita pode prescindir do público de uma certa forma, porque o cara geralmente é um acadêmico, compositor, né? Então ele não precisa ganhar o dinheiro dele, ele recebe um salário, né? Então na música popular não, você tem que ganhar o seu pão, né? Seu sal. Então, a gente, vamos dizer assim, tinha um lado ideológico, nesse sentido de ter uma preocupação teórica, com essa conquista dos territórios auditivos, com a emancipação da dissonância, no meu caso, né? No caso do Luiz Tati, mais com a questão da palavra,
né, da melodia da palavra, da fala. E a gente era um pouco ingênuo, né, também em acreditar nisso, que você tem um lugar onde você vai chegar. Não é que você vai... Não sei se é assim, quer dizer, enfim, é complicado isso, viu? Mas é bem colocado, viu, Arthur? Mas é complicado. É uma boa coisa para você escrever. E tu acha que alguém seguiu em como... Porque, na verdade, é no enfrentamento, né? Tu acha que hoje tem enfrentamento? Assim, na área de música popular, por exemplo, né? No Brasil, vamos delimitar. A área música popular brasileira. Tem alguém no enfrentamento, assim? Tu acha, tu vê... Ou tu acha que... Olha... Como tem no teatro, como tem no cinema, como tem nas artes visuais. Você fala ruptura? De querer alargar o horizonte, ou de querer fazer alguma coisa que muitas pessoas não vão gostar. É engraçado isso, né? Porque já falei vou falar pela terceira vez, acho, hoje isso. A volúpia da revolução. Que a gente tinha, né? De fazer uma coisa mesmo. E a gente sente menos isso, essa ambição. De o cara fazer uma... Exato. Né, a gente sente menos isso. Talvez não seja para ter isso. Talvez naquele momento que a gente fez, a sociedade estivesse pedindo isso. Talvez nesse momento a sociedade não esteja pedindo isso, né? Eu acho que as coisas não acontecem independente do todo, né? Aquela coisa que o Ezra Pound fala que o artista é a antena da raça, né? Quer dizer, o cara tá percebendo antes uma aspiração da sociedade, né? Tanto porque depois aquilo vai passar a fazer parte do patrimônio, né? Do cultural, né? No começo pode ser rejeitado, mas depois ele faz parte do patrimônio. E o cara é artista, é antena, porque ele percebe antes, capta antes do que os outros, né? Então, essa coisa da antena é complicada. Ser artista no Brasil, então, de 1980 e de 2015, é muito diferente? Como é que tu avalia esses dois cenários, tanto artísticos como culturais, enfim, 35 anos depois? Olha, é difícil eu te falar isso. A tua experiência, pelo menos. Porque... hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, né? Mas você ser artista, quer dizer, trabalhar com criatividade, né? Trabalhar numa área que envolve expressão, que envolve percepção, envolve um lado emocional, enfim. Eu não sei te dizer, viu? Eu tenho a impressão que uma coisa que talvez faça falta, eu acho que a gente lia mais naquela época, sabe? A gente lia muito. E eu não sinto isso hoje. Eu sinto que as pessoas leem menos. E você pode ter uma atividade artística, que é uma coisa. Ser artista é outra coisa, né? Então, eu acho que ser artista, quer dizer, a pessoa trabalhar nesse âmbito aí, acho que não depende de época, sabe? Eu acho que hoje em dia pode estar mais fácil para você exercer uma atividade que está afins de uma área que... E que hoje é muito mais valorada, que hoje, né, tem muito mais
Eu vi, eu não sei se tu viu o Azul é a Cor Mais Quente, o filme aquele das meninas. Eu vi Tu só viu uns vi trechos. uns pequenos trechos e fiquei imaginando minha filha vendo o filme. Mas em outros trechos que não são esses, uma coisa que me chamou a atenção no filme, tanto quanto esses trechos, é que ali fala de um cotidiano de escola pública francesa, né? E eles têm, as meninas de escola pública francesa de segundo grau têm como valor agregado, é bacana saber filosofia, né? É bacana saber de quem que eles estão falando. Eles discutem o Sartre, os caras, o Sartre obviamente, porque eles são bairristas franceses, mas eles discutem isso, e isso é uma coisa legal, como é legal qualquer outra coisa jovem, né? Como sei lá, a roupa tal, ou a tendência tal. Isso é uma coisa que eu acho que muito que se perdeu, assim. Eu não vejo mais essa coisa da leitura. Eu acho que talvez alguém saiba aí, eu acho que se vende mais livro no Brasil hoje do que jamais se vendeu, né? Mas eu acho que a coisa da leitura diminuiu. Não sei se você lembra, Arthur. A gente tinha a bolsa tiracolo, sabe? Em Bornal. Em Bornal. E, pô, era Cortázar, sabe? Era Drummond, ou era Borges, ou era João Cabral, ou era Fernando Pessoa, sabe? Você estava sempre com um livro na bolsa. Isso era legal. Isso era valor de status para pegar mulher, por exemplo. Traduzindo no... né? Não, mas você tinha porque você gostava. Claro que também tinha esse lado, né? Mas isso não contava muito. Um carro, zero. Era melhor. Sim. Mas a gente tinha, pô. Você viu isso aqui, sabe? Era... Eu lembro quando saiu a letra da Construção do Chico Buarque. Pô, saiu uma página, 2 páginas do jornal, com a letra inteira, sabe? Era quer dizer, tinha uma... a literatura tinha mais presença, né? Eu acho. Eu gosto de fazer esperando em aeroporto, né? Aí eu comecei a me dar conta, olhando em volta, que ninguém, assim, quando começou a acontecer esse tema, pela terceira vez eu me dei conta que numa sala de embarque, com, sei lá, 300 pessoas, eu era a única pessoa que estava lendo um livro, e todas as pessoas estavam olhando para o seu telefone. Eu postei no Facebook no momento, assim, né? Aquela coisa super, né? Super... Ou seja, eu também me conectei no telefone para escrever isso. Mas aí, algumas pessoas escreveram isso, né? Escreveram, e aí tu tá te conectando aí, não sei o que. E outros escreveram, mas muita gente pode estar lendo e-book, né? Muita gente pode estar lendo no telefone. Sala de embarque seguinte, eu era o maluquinho do embarque. Eu passei por todas as pessoas espiando o que elas estavam vendo no telefone. Ninguém estava lendo. Mas não dá para ler em telefone. Não... Ninguém estava. E isso é uma coisa que a gente vê menos no ônibus, que vê menos no trem, que vê menos em todos os lugares, né? Realmente. Não, a gente lia. Você comprava aquele livro da Nova Aguilar, Obras Completas. Pô, aquilo era um objeto. Pô, e passava uns para os outros, né? Pô, você emprestava. Eu lembro de alguns livros que eu emprestei da Eliette e não devolvi. Até hoje ela reclama. O José e seus irmãos, do Thomas Mann. E, pô, mas a gente lia muito, né? Vivia com isso. Talvez isso faça falta, né? E de formação musical, o que é? O que foram as coisas que tu... Cara, eu tenho uma formação... Que vocês ouviram para... Assim, quando foi que te deu o estalo de, puta, é isso que eu quero fazer e é assim. É esse tipo de música que eu quero fazer. Olha, não foi bem assim. Foi quando eu ouvi uma música, que eu entendi a música, e que eu sabia que... Eu estava entendendo que aquilo era uma exceção, eu entender aquilo. Que foi o Allegro Bárbaro, do Bartók. Que eu entendi aquilo, eu falei, puta, que coisa legal, que demais que é isso aqui, sabe? Eu entendi e eu senti que eu conseguiria fazer alguma coisa assim, naquela, sabe, dentro dessa poética, né? Foi com o Allegro Bárbaro, do Bartók, que a gente achava que era uma mulher. Eu e o Mário Lúcio, que fez o Clara comigo, a gente, lá em Londrina, né, falam, porra, que engraçado, não tem mulher compositora de música erudita, né? Pô, não tem, né? Não tem nenhuma mulher. Aí um dia o Mário me liga, Rigo, descobri uma húngara
compositora, Bela Bartok. Eu falei, pô, uma mulher. Aí eu liguei para uma amiga minha, Marta Furtado, que era pianista, né? Falei, Marta, você conhece uma compositora, Bela Bartok? Aí ela morreu de rir, falou, é um homem, na Hungria, Bela é nome masculino. E eu estou tocando uma peça dele, estou estudando. Vocês não querem vir aqui ver? Fomos lá, né? Ela tocou. Puta, mas eu fiquei muito impressionado. Que idade tu tinha? Eu tinha 17 anos. E tu estava estudando música? Eu já tinha parado, eu tinha feito conservatório, eu fiz 5, 6 anos de conservatório. Eu era um aluno muito regular mesmo, não tinha nada especial, nada. Aí comecei a aprender um pouco de violão, né? Tava me preparando para fazer vestibular, então você largava tudo. Vestibular de quê? Engenharia química. Ah, muito. E depois fez arquitetura ainda também. Depois eu fui para arquitetura. Depois eu desisti da engenharia química. Na realidade, o que eu queria fazer era química pura, né? Eu achava que engenharia química era pesquisa, era, né? Não é, você ia fazer shampoo. Eu ia fazer bioquímica. Você ia fazer bioquímica? Bioquímica é legal, cara. Bioquímica é legal. Bioquímica é a gente legal. mexe nos vidrinhos, faz. Bioquímica eu fiquei com vontade de fazer. Eu li numa entrevista que essa mistura de erudito e popular, tu teve, enfim, despertou a vontade num show do Egberto Gismonti, né? Que tu viu que alguém já fazia isso, né? Que misturava isso. Como é que foi, então, que tu começou a mesclar essas duas nuances da música? Não foi bem isso. Eu lembro que a gente estava lá em Londrina, em 68, 69, eu acho. Eu e o Mário, a gente gostava muito de música. A gente ficava tocando bar, né? Pegava as invenções das 2 vozes e passava para 2 violões, né? E eu escutava os concertos brandeburgueses, aí escutamos a Sagração, né? E, assim, a gente era curioso, né? E, ao mesmo tempo, claro, você estava ouvindo os Beatles, você escutava o Sgt. Peppers, com todas aquelas coisas que o George Martin fazia, né? E aí saiu uma matéria dizendo que tinha um compositor que misturava música erudita que ia se apresentar no Festival da Canção, que era com a música Sonho, que era o Egberto, né? E aquilo chamou a atenção da gente, né? E que é uma música bem tradicional, assim. É bem tradicional, é uma coisa... Mas ele, enfim, tinha uma formação erudita e tal, né? Então aquilo foi uma coisa que chamou a atenção da gente, de misturar erudito com popular. Mas você já tinha os Beatles, principalmente, fazendo isso, né? E o que os caras fizeram aqui, né? O Júlio Medalla e o Rogério Duprat, era mais ou menos uma releitura dos Beatles feita com os tropicalistas, né? E você tinha também aqui, a gente tinha ouvido também o Emerson, Lake and Palmer fazer aquelas coisas do quadros de uma exposição do Mussorgsky, né? Você tinha o Andy Carlos. O Andy Carlos é o primeiro transexual, né? Era Walter Carlos, virou mulher, e ele fazia Switched on Bar. Com Mugs. Com Mugs. E tinha também os Swingle Singers, que cantava o bar e cantava Mozart e outras coisas com swing, né? E tinha também o Jacques Lussier Trio, que era um trio francês, piano, baixo e bateria, que só fazia bar. E tudo com swing, né? Então, essas coisas... ao mesmo tempo, a gente conheceu o Tome Coca-Cola, do Gilberto Mendes, que era uma coisa que estava dialogando... Beba Coca-Cola, é isso, beba Coca-Cola. Que estava dialogando com a música popular, né? Então, tudo isso junto. E bater... O Piazzolla, não chegava? Nossa, o Piazzolla era demais, né, cara? Nossa Senhora, eu lembro quando eu vi o Piazzolla, eu fiquei louco, nossa. Era incrível. E aquela coisa que sempre me incomoda, que é uma briga que eu sempre compro, quando os caras dizem, e o Frank Zappa, não tem nada que ver. O Frank Zappa, estruturalmente, não tem mesmo. Não tem porque, primeiro, eu sou péssimo de ouvido. Eu sou ruim para tirar música, cara, mas eu jamais tiraria uma música do Frank Zappa, sabe? Eu escrevo música, eu tenho que tocar, tenho que procurar e tenho que escrever, entendeu? Eu não sou um cara sabe, não sou Hermeto. O Hermeto, ele tira tudo do Frank Zappa, né? Tem um monte de gente que... Eu não conseguia fazer isso. Não tinha como eu copiar ninguém. Sabe?
Agora, minha música era muito pensada, né, e trabalhada, né? E o Frank Zappa, você pode reparar, ele faz as coisas muito em compasso quaternário, sabe? Ele trabalha muito dentro das subdivisões, aí ele faz aquelas septinas, né? Mas estruturalmente a parte rítmica dele é muito diferente da minha, né? E agora, claro que a irreverência, né? É um cara que tinha é o rei da irreverência. Fez aquele disco tirando o sarro dos Beatles, né? Vocês conhecem um disco que ele faz a capa igualzinho a capa do Sgt. Pepper. E se chama Tamo Nessa por Dinheiro. E outra coisa assim também, eu tinha uma pulga atrás da orelha quando pintou a Blitz. Quando pintou a Blitz, eu tinha 15 anos de idade. E eu ouvi aquilo e pensei, cara, isso é o Arrigo e o Itamar diluído, né? Por isso que eu nunca gostei de rock dos anos 80, só fui gostar depois do ano 2000. E aí eu consegui entrevistar o Evandro Mesquita uns anos atrás e perguntar isso para ele. Cara, e aí? É coincidência ou não? Eu não sei se você já falou com ele sobre isso. Ele disse, claro que não. A gente era do Asdrubal, trouxe o trombone, a gente viu o show do Itamar, viu o show do Arrigo e a gente copiou a ideia de ter um cantor, né, um negócio bem teatral, com as meninas fazendo coro e tal. Claro que a música que a gente foi fazer era uma música muito simples, mas que tinha esse elemento teatral que era nosso do grupo de teatro, mas que também era muito pego do Arrigo e do Itamar. Eu, quando ouvi a primeira vez Blitz, eu ouvi numa lanchonete e eu falei, ué, o Itamar tocando no rádio. Para mim era muito parecido com o Itamar, eu achava igual o Itamar. Daí, quando eu comecei a ver aquele coro que eles falam de batata frita, chopp, eu falei, não é. Não é. Mas era um negócio interessante. A Blitz tinha um negócio interessante. Sim, o primeiro disco tem bastante coisa. Falando sobre essa coisa teatral também, e a gente falou sobre literatura, sobre livros, enfim. O Clara, ele tem personagens, tem um enredo, há ali uma história. Até que ponto tu te sente um contador de histórias? Como é que surgiu a história do Clara? Então, tem uma historinha mesmo, né? O Diversões Eletrônicas também tem uma historinha, né? O Diversões Eletrônicas é a história de um cara que está no bar bebendo, né? E a namorada dele está num fliperama com outro cara, que é um sujeito que é bom em fliperama, né? E ele fica ligando para ela não atende, ele fica bebendo gin tônica ali. E aí, quando ela sai do fliperama, ela encontra ele bêbado, jogado no chão e ri perversa, né? Só ri perversa, né? O Odair José faria isso. Pois é. Eu me identifico muito com essas músicas, sabe? Olha, sério, tem aquela música do Garçom, cara, que é do Reginaldo Rossi, né? Rossi. Pô, sabe, eu acho muito legal. E uma vez, que faz uns 10 anos, eu pensei, pô, podia pedir para ele escrever um libreto, né? E fazer uma ópera, né? Com a letra dele, né? Tu sabe que o Odair fez né? O Odair acabou com a carreira dele quando ele fez o Filho de José e Maria, que era uma ópera rock contando a história de José de um Jesus Cristo aí e tal, gay. E o disco saiu e não vendeu nada e a gravadora cancelou com ele e ele nunca mais se recuperou. Uns 3 anos atrás, há uns 3 anos na virada cultural, ele apresentou no Municipal pela primeira vez. Ele nunca tinha feito show na época desse disco e fez o disco. Eu não sabia. Filho de José e Maria. Olha que barato, hein? Não, eu adoro, eu adoro esse tipo de música e os textos principalmente. Mas eu te interrompi, tu estava falando do enredo do Clara. A história do Clara. Então, nasceu. o Clara foi uma coisa bem sendo feita aos poucos, né? O Clara tem um pouco a ver com o Dr. Connors, do Homem-Aranha, né? O Lagarto, né? O Homem-Lagarto, né? Que ele perdeu um braço e ele tenta se recuperar usando um soro e ele se transforma num lagarto, né? E tem a ver também com a ideia do Homem-Aranha que é picado por uma aranha radioativa e adquire poderes. Então tem um pouco a ver com essa coisa de super-herói, né?
tem um negócio que coincide um pouco com Wozzeck também. Quem escreveu Wozzeck? Não, o Alban Berg escreveu, mas Estão montando agora, inclusive, estreia sexta-feira. Wigner? Não, Wigner é a ópera, né? é o texto. Quem escreveu o texto? O Alban Berg escreveu a ópera. Agora o texto é Müller? Müller não. Gente, estreia sexta-feira a montagem do Luciano Alabama. O Wozzeck é uma peça, né? É uma peça que ele fez ópera. E tem a história de um soldado que é submetido a experimentos. Né? Como no Capitão América. Com o Capitão América. Ele ficou hibernando, né, no gelo e depois volta à vida. E no Clara a história é a seguinte: o sujeito está lá, um office boy, está duro, e aí ele liga a TV, né? E quando eu falo da TV, é aquela TV com bombril, assim, né? Na pensãozinha ali, aquela televisãozinha, aí ele vê lá um rosto assim familiar, tá? Daí, quem que é? A antiga namoradinha dele, a Perpétua, né? E ela era caixa no supermercado, e agora ela é uma estrela famosa, né? E aí eu comecei a escrever a história da Perpétua. Eu cheguei a escrever, saiu num livro. A Cida Moreira escreveu nesse livro também. A Ivana, sabe quem é? Não, de São Paulo. Eu esqueci o sobrenome dela. Fez a arquitetura também. É uma escritora. Ela organizou um livro com textos de pessoas que faziam 60 anos, em 2011. E eu escrevi a origem da Perpétua. Então, a origem da Perpétua é a mãe dela, eles indo para o velório do pai, tá? Na ditadura. Inspirado no Herzog, no Vladimir Herzog. E a mãe dela inspirada na Clarice Herzog, né? Então é a filha assistindo o velório do pai, assistindo eles indo enterrar o pai, e ela vendo as placas no túmulo, Perpétua, né? Porque não sei se aqui tem, mas lá em Londrina tinha uns túmulos no cemitério que tinha uma plaquinha escrito Perpétua, que queria dizer que os ossos não iam sair dali. Acho que é isso que queria dizer. Jazigo Perpétua. Então, e aí eu escrevi essa história contando a origem da Perpétua, né? Enfim, como é que ela aparece. É a filha, a mãe fica louca e vira a mulher que vai para os bares beber, né? E que eu acabo falando dela na música Infortúnio, né? Da mulher que vai, que ele morreu porque pensou demais, né? Então, eu tento fazer eu gostaria de fazer uma história única com todos os personagens, ligando todos os personagens do Clara, para fazer um musical. Musical da grana, né? Nos anos 80 foi lançado um curta também, né? Com a Foi história lançado do um Clara. curta. Como é que tu acha que essas mídias conversam? Tanto histórias em quadrinhos, como a gente estava conversando, quanto música, teatro, cinema? Olha, a história de Clara Crocodilo, acho que foi, né? Que é a Cristina Santeiro. A Cristina Santeiro era minha namorada. Ela acompanhou toda a gestão do Clara Crocodilo, né? Eu comecei a namorar ela em 74, a gente namorou até 78, e ela acompanhou tudo, né? Todos os shows com o Itamar, né? Quando o Itamar chegou em São Paulo, tudo. E a gente conversava sempre sobre o Clara, né? E ela estava fazendo o curso de cinema na ECA, tinha que fazer um curta-metragem como parte, e ela resolveu fazer o Clara, né? E aí nesse filme tem a citação, na letra do Clara Crocodilo eu uso sorte, olha o holofote no olho, sorte você não passa de um repolho. Isso é uma citação a uma peça do Zé Celso, do Oficina, quando eles lobotomizavam repolhos, faziam uma metáfora do repolho como sendo o cérebro, e eles, na peça, eles faziam lobotomização, né? Então a Cristina usa isso, ela no filme aparece todas essas citações, aí tem mistura com algumas coisas de umbanda, de candomblé, de macumba também, que a gente conversava na época, né?
era uma coisa com vocação cinematográfica já, né? Já tinha uma vocação, e de teatro também, né? Não é um negócio só musical, né? Esta era musical, né? É considerado uma ópera rock, né? Então, há todo um enredo ali, né? Tem um enredo e tem uma coisa que pede a cena mesmo, né? Pede a cena mesmo. A história em quadrinhos já é uma arte, né? Vamos dizer assim, ou uma arte. É uma linguagem narrativa, né? E também, então, E que toda a natural. música tinha muita coisa de história em quadrinho, né? Tanto que depois do Tubarões, o Encarte é uma história em quadrinho. O Tubarões é o seguinte, o Tubarões é do Luiz G, não é meu. Eu cheguei na casa dele, ele estava fazendo a capa do disco que ia chamar Crotalos Terríficos, que era uma letra do Paulinho da Viola. E o Paulinho da Viola me deu a letra, falou, olha, essa letra não dei para ninguém, tenho ela há mais de, não sei, 15 anos, acho que você tem que fazer. Pô, eu falei, pô, era super fã do Paulinho. Ia chamar Crotalos Terríficos, o Ligia estava fazendo a capa com a Cascavel, não sei o quê, que é o nome da Cascavel, Crotalos Terríficos. Aí eu fui na casa dele para ver a arte e tal, ele mostrou o Tubarões Voadores que ele tinha acabado de fazer. Aí eu li o Tubarões Voadores e falei, pô, Ligia, vou musicar isso aqui. Vou fazer uma história em quadrinhos musicada. Né? A gente já tinha conversado disso, não é uma ideia minha. Isso é uma coisa que a gente tinha conversado, eu e ele, de fazer música com história em quadrinhos. Né? E aí foi. Mas todo mundo fala do Tubarões Voadores como sendo meu. Não é. Né? Eu fiz a música. E aí tá, teve o Clara e teve o Tubarões, e aí dá aquela guinada, que é aquele momento em que todo mundo que não era do rock nos anos 80 tentou de uma certa forma se aproximar do rock, né? E o Suspeito, já pelo nome, sempre me pareceu um pouco isso, né? O que aconteceu ali? Bom, eu realmente não conseguia sobreviver. Sim. Né? Eu não conseguia sobreviver. Eu me lembro tu no programa do Faustão com aquela capa preta cantando Uga Uga. Eu vi uns vídeos do Chacrinha também, dos anos Chacrinha 80. também. Eu realmente não conseguia sobreviver, sabe? Assim, era difícil pagar a escola dos filhos, pagar aluguel. E muito difícil, muito difícil mesmo. E eu falei, pô, eu tenho que começar a fazer umas coisas, primeiro que eu consiga cantar, que eu possa me apresentar em formato menor, e que seja mais comunicativa, né? Porque para fazer um show como Clara, você precisa de uma banda, né? E também muita gente de cinema vinha me pedir música de teatro, me pedia música, mas eles não queriam coisas atonais, eles queriam músicas normais, né? Então eu tive que começar a me exercitar nisso, né? E comecei a fazer essas coisas, né? E aí fiz o Suspeito, que você está falando. O Suspeito, quando eu fiz a primeira parte, eu morava com o Hermelino Neder nessa época. Eu fiz, você tem medo de fazer amor comigo? Você tem medo de acordar com um bandido e ver no espelho escrito com batom? Tchau, já foi bom. Eu fiz isso e eu tive certeza absoluta que já existia. Eu falei, não, essa música eu não estou compondo, essa eu estou me lembrando e estou tirando de alguém. Aí o Hermelino veio para mim e falou assim, Arrigo, o que era aquilo que você estava fazendo? Eu falei, isso é uma música que acho que a Bethânia gravou. Que na minha cabeça eu achava que a Bethânia tinha gravado. Aí ele falou assim, não, toca lá. Eu toquei, não existe essa música. Eu falei, Hermelino, eu tenho certeza que existe. Ele falou, não existe, Arrigo. Deixa eu fazer a segunda parte. Aí ele fez a segunda parte. E era uma música boa para trabalhar, né? Enfim, nesse momento aí que eu faço Suspeito, é um momento que eu realmente já tinha feito Tubarões Voadores, já tinha conseguido uma projeção muito grande, uma repercussão grande, era uma pessoa conhecida, né? Mas não entrava na rádio e na televisão. Tinha feito Cidade Oculta, tinha estrelado o filme, tinha feito a música do filme, tudo, mas assim, ainda não conseguia. Né, e o tempo estava passando e falei, não, tem que começar a fazer alguma coisa. Né?
E aí comecei a preparar esse repertório, fazer um trabalho mais simples, né? Mais ligado à sobrevivência. Né? E deu Eu certo? eu podia ter feito o contrário, eu podia ter voltado para a universidade, né? E me graduado e feito uma carreira acadêmica. Né? Eu poderia ter feito isso, não pensei na época, né? Não pensei. Foi uma coisa que me ocorreu, mas era uma opção para mim. Eu não tinha opção. Eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que pagar contas. Tá, mas deu certo? Tu ganhou Não dinheiro e deu. pagou as contas? Não deu. Não deu, mas eu comecei a ter autonomia. Eu comecei a fazer show em duo ou solo. Né? Então eu comecei a fazer muita coisa sozinho. Então aí você se virava. Então você conseguia ganhar um troco, né? Pagar as contas. Né? A Rigo, na segunda-feira, aqui na retirada de ingressos, quando eles ficaram disponíveis para o público, nós aqui da URGS TV, a gente entrevistou pessoas na fila que estavam ali para pegar o ingresso e a gente pediu para elas responderem o que elas achavam que era irreverência. Agora a gente quer saber de ti, Rigo, como é que tu define irreverência? Eu já mandei o vídeo aí. Vocês não viram? Eles vão ver, só a gente viu por enquanto. Então, tem a irreverência, né? Revere é respeito, né? Uma coisa latina, não é isso? Né? É de... E gozar que tem reveria, né? Tem reveria. Que é sonho, não é isso? Temos algum latinista na plateia? Mas a irreverência... me parece que é de não reverenciar, né? De não reverenciar, mas não é uma coisa deselegante. Eu acho que é uma coisa inteligente. Né? Porque você tem o deboche, que não é o caso. Né? Você tem a irreverência tem inteligência, eu acho. Né? Acho que eu vi que tem um monte de gente aqui que pode Lígia, colaborar. Por favor, que participem, perguntem, levantem a mão. Não, mas eu posso dar um microfone aqui também. A gente tem 3 microfones. Nunca está usando os 3 ao mesmo tempo. É só falar alto. É, só falar alto. Ah, tá. Bom, perguntando também para desenvergonhar os outros um tanto, né? Eu tenho uma pergunta que é um pouco a variação de uma pergunta já feita aí, mas eu queria olhar por um outro lado, né? Eu dou aula numa cadeira de canção popular e quando chega no finalzinho assim do semestre, ali pela antepenúltima aula, é a hora da vanguarda paulista e eu fico assustado, mas é um bom susto de como as pessoas ainda tomam Clara Crocodilo como vanguarda. Então, a gente ouve a Tamara Assunção e o Tati é mais natural para as pessoas, mas mesmo depois de terem acompanhado toda a tradição da canção popular, ou uma das linhas da tradição, a Clara Crocodilo ainda parece uma vanguarda, eles ainda tomam um susto com aquilo. Aí eu queria perguntar como que é isso, né? Ou seja, de ter um álbum que ainda está na vanguarda, 35 anos depois, em que ele se apresenta como vanguarda. Se isso te angustia de alguma forma, se isso é bom, se isso é interessante. É interessante, né? Embora algumas coisas ali na parte de texto já tenham vencido, né? Tipo, ninguém fala mais disco, né? Diversões eletrônicas não existe mais, né? Então, Maverick ninguém sabe o que é. Mas na parte musical ela tem uma consistência, né? É engraçado, tanto que é um negócio que eu não abandono, né? Porque tem muita possibilidade.
musicalmente, assim, tem muita possibilidade aquilo, né? Pô, toda hora dá para eu pegar e ficar, sabe, escrever outra coisa. Agora mesmo eu escrevi uma variação do Sabor de Veneno para trio, piano, baixo, bateria, sabe? Escrevi e, pô, dá para ficar escrevendo, cara. E você vai, as ideias vão saindo, vão para outro lugar, sabe? Em cima daquilo. Quer dizer, é um material, para mim, é um negócio muito rico ainda, né? Longe de estar esgotado, né? E tu não acha que... Não, tu não acha que é uma pergunta meio... né? Mas teve algum movimento concreto para que chegasse no mundo isso? Porque isso seria novo em qualquer lugar, né? Eu me lembro que vocês foram para a Alemanha, né? Tu e o Itamar, em algum momento. Eu fui para a Alemanha no Festival de Jazz de Berlim em 82. E lá a gente tocou um projeto com músicos... tinha um músico dinamarquês, o Palle Mikkelborg, trompetista. Tinha um trombonista americano, 4 músicos alemães e 2 cantoras americanas. E fomos eu, meu irmão, Paulinho, o Duda Neves, o Bozo Barretti, o Otávio Fialho e o Tonho Penhasco. A gente foi e fizemos um show muito legal, na Philharmonie Hall, lá, com os músicos de lá e tudo. Mas eu acredito que se esse show que a gente fez na Alemanha, se a gente tivesse feito em Nova York, seria outra coisa. Eu acho que o europeu é mais conservador, sabe? Então, a gente tinha meio essa ideia, a Alemanha, não sei o que, mas os caras são mais conservadores. Para eles, essa mistura não é Os americanos curtem muito mais esse tipo de coisa. E foi apresentado alguma vez nos Estados Unidos? Teve alguma... Não. Alguma ideia de lançar disco, alguma coisa? Tem bastante interesse lá, sabe? O pessoal lá. Várias pessoas me procuraram, mas é difícil você levar uma banda para tocar nos Estados Unidos, e eles não têm esses mecanismos como tem na Europa, né? E de apoio mesmo, subvenção, festival, e tal, né? Eu fui para um festival em Nova York chamado Sonidos de las Américas, Brasil, que eles faziam anualmente, cada ano era um país da América, né? Vindo do Canadá até o Uruguai, né? Mas aí aconteceu um acidente, a gente não pôde se apresentar, enfim, a gente iria se apresentar lá, né? Quer dizer, mas os caras ficaram muito interessados mesmo, né? E aí eu acredito que se a gente fizer alguma coisa nos Estados Unidos, vai ter uma repercussão muito forte, muito maior do que na Europa. Na França a gente fez bastante coisa, mais do que na Alemanha, né? Fizeram mais coisas na França do que na Alemanha. Mas você tem o problema do texto, que é complicado, né? E tem o problema de que as músicas, os caras veem que é música brasileira e vão esperando um negócio brasileiro, uma coisa, né? Então eles não entendem muito bem isso, né? O Itamar foi depois, não sei como o Itamar se deu lá, mas não é fácil, não é assim que não é. E por esse circuito de música de vanguarda, de música erudita, ou de festival desse... Olha, eu não tive muita experiência nessa área de música erudita lá, sabe? Mas eu tenho a impressão que é meio fechado, viu? Sim. Tenho a impressão que eles são meio fechados. Os europeus são mais compartimentados, música erudita, música popular, sabe? Eu tenho essa impressão deles. E aqui para o Unimúsica, como é que surgiu o convite? Quão importante tu acha que é uma universidade abrir as portas para a tua música, para essa música irreverente? A gente fez já um show aqui nesse lugar, o Tubarões Voadores. Quebraram aqui, tinha umas portas de vidro aqui. E foi super legal. E a Lígia me ligou, né?
E falou que o tema era irreverência. Aí eu falei, olha, eu tenho vários shows, o que você quer? E aí ela pediu, né, Lígia? Ela pediu Claros e Crocodilos, né? Eu acho que é o caso do Claros. Porque uma das primeiras coisas foi o De Nada Mais Algo Além, né? Porque a Lívia que fez o contato, não foi? Ah, tá. Ah, eu não sabia disso. Ó, ninguém sabia que vem pro Porto Alegre Não. esse ano. Mas não vem, não vem. Ah, não vem? Não vem. Pô. É. Mas então, foi isso. Eu falei, bom, eu acho que a cara do festival é o Claros e Crocodilos, né? Um negócio que tem tudo a ver com reverência e com o público gaúcho também, né? E foi um público que, como o Arthur falou, né? Aqui repercutiu demais, né? E tinha as fitinhas cassete também? Tinha. Não, a gente cantava, cada um cantava uma frase de versões eletrônicas, por exemplo. Cada um cantava uma frase musical, a gente montava em 4, 5. Isso foi. E tem uma frase que eu quero também, que eu já citei várias vezes, eu não me lembro referindo-se a quem que tu disse a frase. Mas é essa coisa que eu acho que barateou muito o conceito de gênio, né? Hoje todo mundo é gênio, né? Fulano é gênio, ciclano é gênio e tal. Eu me lembro de tu falando, pô, se o fulano, que eu não me lembro quem é, não estou fazendo média, realmente não lembro. Se o fulano é gênio, o que o Beethoven era mesmo? Deu uma barateada. Né? Tem uma confusão grande, né? Principalmente a gente que atua na área que está muito ligada ao entretenimento, né? Então as pessoas confundem muito a coisa do entretenimento com a coisa da arte, vamos dizer assim, né? E você vê o próprio Frank Sinatra. O Frank Sinatra fala, eu sou um entertainer. Ele nunca se refere a ele como artista, né? Ele se refere como um entertainer. Então isso foi eu estava comentando sobre isso num período que todo mundo falava, eu sou artista. Peraí, artista? O que é ser artista, então? Né? Se eu sou artista, o que o Beethoven é? Então é outra coisa, né? Então vamos entender que tem um negócio que é entretenimento, que eu gosto, que é legal, sabe? Que eu acho muito bacana, sabe? E que é diferente de arte, que algumas vezes pode dialogar com a arte, algumas vezes pode ser arte, sabe? Mas a gente tem que ter noção disso, né? E os americanos têm essa palavra para isso, entertainer. Né? A gente não tem. Então, teve gente que já brigou comigo. Eu falei, pô, cara, que é artista? Você está trabalhando com entretenimento, meu. Sabe? Não, se sente ofendido. Fala, pô, eu gosto de entretenimento. Eu acho legal. Para mim tem valor afetivo. Sabe? As coisas de entretenimento são legais. Você tem entretenimento maravilhoso. Sabe, você tem cara que quer fazer arte que faz uma droga, né? Então, quer dizer, mas você tem que saber que existem essas coisas. Era disso que eu estava falando. E aí você escuta a Grande Fuga do Beethoven. A Grande Fuga tem o Supertônica, o Arthur de Faria fez já o programa lá em São Paulo, o programa de rádio, que eu tenho lá com o Júlio de Paula, e a gente faz uma enquete, a gente vai para o público, na rua, um determinado grupo, garçons ou vendedores de instrumentos musicais, jogadores de xadrez, engraxates, cegos, religiosos, né? A gente vai para esses grupos e leva uma música para eles ouvirem, né? E aí a gente grava a reação das pessoas. Geralmente é música erudita contemporânea, então geralmente é Pierre Boulez, né? Matos Sammet, né? O Xenax, né? Aquele Ligeti, uns negócios muito estranhos, né? A peça que teve maior rejeição foi a Grande Fuga do Beethoven. Os caras falavam, que coisa horrível! Porque aquilo é pensamento puro. Se você se você está ouvindo aquilo procurando alguma distração, você está ferrado. Porque ali não tem nada. Porque na música estranha, vamos dizer, na música do século XX, as coisas podem ser entendidas como distração, né? As coisas, os timbres que o Stockhausen coloca, né? Mesmo os timbres os caras trabalham muito com timbre. Então, agora no Beethoven não tem, cara. Aquilo ali
se o sujeito está querendo se distrair, ele não suporta, né? E muito músico não suporta, sabia disso? Muito músico. Já vi violinistas falarem, nossa, não aguenta, sabe? E você escuta, no entanto, e é uma coisa maravilhosa, né? Ainda nesse tema dos gênios, assim, né, tem os gênios do entretenimento, mas tem também os gênios obscuros, né? E aí você comentou que nesse período que você morou com o Hermelino Neder, queria que você contasse mais o que foi, assim, criativamente essa época, assim. Claro que o encontro nunca terminou, né? Vocês fizeram várias parcerias, assim, né? Mas enfim, o Hermelino permanece uma figura, assim, um gênio obscuro, né? Me parece, na música brasileira. E o Hermelino em Futebol Music é uma obra-prima, né? Inclusive eu detesto a palavra gênio, sabe? Mas detesto, cara. Gênio parece um cara que não se esforça. Sabe? É um negócio que como se você fizesse aquilo. Sabe? Então é uma palavra que eu não gosto. A pessoa tem muito trabalho, né? Mas enfim. O Hermelino, ele agora dá aula. Ele virou um professor, né? Ele compõe, às vezes, faz trilha para filme, às vezes. Ele criou um sistema de composição muito interessante. Não sei se você chegou a ver. Aquela música Impassível, que está no disco que eu fiz com o Luiz Tati e com a Lívia Nestrovski, é uma música que o Hermelino fez usando um sistema de composição dele. Mas é uma coisa bem legal, que você produz uma certa estranheza, sabe? Mas palatável. Tá? E o Tati colocou uma letra, ficou muito legal aquilo. Mas o Hermelino meio que ele tá assim, quer dizer, ele dá aula de quê? Dá aula de música. Dá aula de música no Santa Cruz e numa escola para filhos de diplomatas. Aquelas que tem que ter o mesmo currículo na China e no Brasil, né, para os caras poderem mudar, né? Então ele tá meio nessa onda assim, mas o trabalho dele eu acho, né, muito interessante, né, muito interessante mesmo. E o Hermelino não é instrumentista, né? Ele toca violão também, como eu não me considero um instrumentista, né? Eu toco piano, mas não sou instrumentista, né? Sou um compositor, né? Então a gente é compositor. Então nós eu tenho um pensamento diferente, né? Enfim, você tem coisas que não são lembradas agora. Você tem também um outro cara muito interessante, que é o Lelo Nazário. Você conhece? O Lelo Nazário, do Grupo 1. Esse cara é instrumental. Você conhece ele? E tocou um tempo no Pau Brasil também, na fase mais interessante do Pau Brasil. Tocou um tempo no Pau Brasil. Também era um cara daquela época. Ele tá no disco da TT, aquele no Pássaros na Garganta, eu acho também, tem coisa dele. Não, aquele é o Félix Wagner. Félix Wagner. Tinha o Grupo 1 também, né? O Grupo 1 era do Lelo Nazário. O Félix Wagner também é outro cara muito interessante. Tinha um grupo chamado Divina Encrenca. Tinha um outro cara, você conhece o Thiago Araripe? O Thiago, aquele disco. O Thiago gravou de novo ano passado, né? Ele gravou um novo, né? Gravou um disco ano passado. Ele fez um disco chamado Cabelos de Sansão. Nossa! Ele tinha um grupo chamado Papa Poluição. Esse realmente, assim como o Hermelino, ele ficou completamente esquecido, né? E o Thiago aconteceu o seguinte, o Zé Cabaleiro estava num sebo procurando, achou o disco, pirou o disco, foi atrás dele e relançou em CD, eu acho que faz uns 3 anos, esse disco Cabelos de Sansão, que tem uma versão do Jimi Hendrix, do Augusto, né? O Augusto de Campos fez a versão do Little Wing, que foi a música que... Essa música tocou no rádio aqui em Porto Alegre muito, essa versão, aqui na Ipanema, na época. E teve outras coisas. E esse disco é um disco também dessa mesma época que marcou. Todo mundo ouviu. Minha turma toda gastou esse disco também.
Quer dizer, e não ficou, né? Quer dizer, vamos dizer assim, ele, né? Então o Hermelino também, né? Quer dizer, agora o Hermelino era uma pena, e porque eu estava muito próximo dele também, né? E, enfim. Então, mas tem bastante gente assim, sabe? Que trabalhou muito. Eu queria que o Arrigo falasse um pouco sobre a diluição entre a música erudita e a música popular. Porque para mim, cada vez mais eu estou convencido de que essa barreira é só um projeto sociológico, mas que não tem fundamento musical propriamente dito. Na pergunta dele. Uma que eu queria perguntar é por que eu não consigo comprar o disco do Clara Crocodilo original? Porque eu tenho de 99, aquele ao vivo em São Paulo, mas eu nunca topei em CD com o disco Clara Crocodilo. A outra vai na linha dele. No programa da Bujanra, o Bujanra te perguntou que música era essa que tu fazia. E tu diz assim, não, eu sou um compositor erudito, porque o compositor popular está mais ocupado com a criação de canções e tal. Antes de vir para cá, eu falei, o que os escritores da história da música brasileira pensam sobre o Arrigo Barnabé? E eu abri um livro da editora 34, do Jairo Severiano, tem 2 parágrafos sobre a vanguarda paulista, que é um termo meio genérico, eu não acho que vocês têm muitas semelhanças entre o Premeditando Brecht ou a tua música. E lá ele tem 2 parágrafos só sobre Arrigo Barnabé. Um parágrafo sobre Arrigo, 2 sobre o Barnabé. E 2 sobre a vanguarda paulista. Eu queria, assim, a impressão que eu tenho é que na história da música brasileira o foco é sempre sobre a canção. E se o escritor for bom, ele até vai falar um pouquinho do Hermeto, vai dizer que existe o Egberto Gismonti, se ele for bom mesmo, ele até vai citar o Luiz Essa, o Antônio Adolfo, e vai ter lá 2 parágrafos sobre o Arrigo Barnabé. O que vão fazer com o teu nome no futuro, depois que tu se for? O que vão fazer com o teu nome? Onde é que tu fica? Bom, voltando para a pergunta dele antes, que era a diluição entre popular e erudito. De fronteira, né? Você vê, né? O Duke Ellington, né, pô? Então, aqui é erudito, é popular, né? Mesmo Anacleto de Medeiros, né? Pixinguinha, Nazaré, quer dizer, né? Então tem uma questão aí, mas esse é um tema que exige um estudo, sabe, né? Porque você vai ter argumentos do pessoal de música erudita, argumentos que você vai ter que encontrar outros argumentos para, né? Você vai ter que pensar, então, né? Seria uma tese, seria uma coisa mais, né? Para você fazer. Mas eu não vejo essa diferença, assim, eu não acho que existe. Como diz o Egberto Gismonti, tem música boa e música ruim. Mas isso, pelo menos de parte da academia, isso é muito marcado da área do erudito com relação à música popular, né? Isso é uma defesa de fronteira muito forte, muito demarcada. E tem um negócio na música popular, por exemplo, que o pessoal fala que Mozart é muito careta. Né, porque não tem harmonia. Que Mozart, Beethoven é tudo careta, né? Gostam de Debussy para frente, né? Quer dizer, então tem os problemas, né? Dos 2 lados, né? Vamos dizer assim, né? Agora voltando para outra coisa que você falou do espaço, né? As coisas ainda estão em processo, né? Eu acho que as coisas ainda estão sendo... A coisa é nova, né? 100 anos, pô. 100 anos é pouco tempo, né? A gente tem 100 anos de música popular, né? No mundo, né? Vamos dizer. Né? Canção popular, né? E tem essa coisa mesmo, quer dizer, a canção é uma coisa, você trabalhar com o canto envolvido com o texto, né? Sem estar fazendo a forma, a canção, recebe menos atenção, né? Recebe menos atenção.
o CD do Clara? Ah, o CD do Clara. Olha, o CD do Clara foi lançado pela Thanks God, é um selo que eu tinha com o Carlos Careca. A gente lançou foi distribuído pela Eldorado, né? E está esgotado mesmo, né? Então tem que ser feito. Às vezes, volta e meia, eu faço umas coisas piratas minhas, né? Eu fabrico, eu mando fabricar umas caixinhas com alguns de... Você conhece, né? Vai ter amanhã? Não, eu Vai, tenho vai edição ter. oficial. Vai ter amanhã, vai ter. Ah, ok. Porque Eu o pessoal, tenho principalmente, oficial, o pessoal pede, né? Gente que vende show lá no exterior e aqui no Brasil, enfim, todo mundo sempre pede material, né? Então toda hora você tem que mandar fazer alguma coisa. Então vai ter umas caixinhas amanhã. Tu falou ali em Volúpia da Revolução, né? Como um motivador a se criar. E eu acredito que o que separa muito a arte do entretenimento é o sentido do fazer, né? Esse sentido de revolução, ele acabou? Como é que tu enxerga hoje a música no Brasil? Tu pode citar algo que é feito que te chama a atenção, te desperta isso? E o que tu acha que está faltando se fazer na música aqui? Olha, eu até algum tempo atrás eu achava, eu tinha muita crítica, sabe? Mas agora eu acho que a gente está num processo, entendeu? Tem muita coisa interessante sendo feita, coisa que você não conhece, que você não sabe, né? E não é um fim ainda, não é um negócio acabado, eu acho que é um começo, sabe? Acho que a gente está vivendo um começo aqui, está começando a aparecer um monte de gente fazendo um monte de coisa. Tem gente que acerta, tem gente que erra, né? Tá cheio de, tem gente que acerta e erra, tem de tudo, né? E você a própria situação da indústria, né? Porque a gente, de uma forma ou de outra, a música popular principalmente está ligada à indústria, né? Quer dizer, tá tudo num limbo, num negócio que você não sabe direito o que vai acontecer. O que me chamou bastante atenção ultimamente foi o trabalho que eu não conhecia, que era o do Kiko Dinucci, do Metá Metá, que eu acho muito interessante o trabalho deles, né? Acho um cara... Dá para se falar que é a vanguarda hoje, né? Inserida em São Paulo, não só o Kiko, como o coletivo todo, né? Onde eles têm o Passo Torto, tem o trabalho pessoal de cada um deles, Sim. circulam pelo mundo, né? Pela Europa. Não, a gente estava falando disso agora no camarim, que o Encarnado da Jussara Marçal é um disco feito para incomodar, um disco para causar desagrado, para as pessoas se sentirem desconfortáveis com ele, e ele conseguiu botar a cabeça para fora do gueto, né? Ele conseguiu ganhar prêmio no Multishow, conseguiu ganhar prêmios de indústria, assim, que é um negócio bem surpreendente, assim, que deu uma certa visibilidade para essa geração, para essa turma. E tem o Criolo também, né? Encontrei o Criolo agora no avião, vindo para cá, que ele estava fazendo show, que é um trabalho bem... Eu não conheço bem o trabalho dele, mas é bem interessante. Poucas coisas que eu vi, né? Eu achei bem legal também. Agora, o Kiko me chama bastante atenção. E o Kiko tem essa postura de enfrentamento, essa postura de não aceitar alguns convites, de não... Participa. Eu não acompanho tão de perto assim, mas me chamou muita atenção. Arrigo, para finalizar, já que nosso tempo está acabando, eu queria te perguntar o que as pessoas podem esperar amanhã da tua apresentação aqui no nosso Salão de Atos. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Olha, se os monitores de retorno estiverem legais, que isso aqui é importante,
para a gente estar bem lá em cima, vocês vão ficar bem embaixo. E o som da frente também estando legal. Acho que vai ser... É muito gostoso fazer esse show. É uma pena fazer só um. Na realidade, eu gostaria de fazer uns 3 ou 4. Sabe? Que é mais gostoso. Você fazer amanhã, depois fazer no sexta e no sábado. Aí seria ideal. Né? Mas vamos fazer um só. Tá ótimo. A gente agradece, Arrigo, a tua participação. Obrigada, Arthur, por também ter vindo aqui. Obrigada a participação de todos. Não sei, Lígia, se tu quer dar um aviso geral. Chamar o pessoal para amanhã, Eu né? acho que é pro isso. show. Só dizer que ainda há alguns lugares disponíveis. Quem ainda não pegou senha tem ainda a chance de fazê-lo. Enfim, é isso. Agradecer a participação de todos. Obrigada.